Na verdade, esse número de perguntas, né? Faça 23 perguntas, eu contei as perguntas no final, depois que eu fiz a aula, né? Eu não falei, cara, tem que fazer essas 23 perguntas. A aula chamava Faça X perguntas antes de fazer esse licenciamento ambiental. E aí, o que eu fiz, cara? Eu fiz um resumão pra galera. São 3 pilares que sustentam a consultoria ambiental: técnica, gestão do seu negócio e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque na consultoria ambiental, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm a longo prazo. Por isso que eu aplico o modelo enxuto de negócios. Transforme o seu conhecimento em solução para os seus clientes. Podemos ir, Ana Clara? Sim. Diretamente dos estúdios da Winworks, começa mais um meu, seu, nosso e do Leandro também. É o Ambicast, o podcast ambiental. Meu nome é Igor Janotti. Eu sou Leandro Borges. E seja muito bem-vindo aqui, ou muito bem-vinda. E hoje é dia 2 de março de 2020. Estamos aí na nossa 14ª edição. E hoje nós falaremos sobre faça essas 23 perguntas antes de fazer um licenciamento ambiental. Ah, que legal. E esse Ambicast é relacionado a uma aula que o Leandro Borges vai dar na quinta-feira agora. Então fica ligado aí, fica ligado nas redes dele que a gente vai falar mais sobre isso, sobre o dia certo, o horário. A gente vai sempre mandar lembrete e fazer Sim. uma estreia lá no YouTube. Tá, não. Aperta o REC. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Vai lá, filho. Aperta o vermelhinho. Estamos ao vivo aqui no Instagram também, viu, galera? Gravando o episódio 14 da Ambicast. Ok, tá gravando. Legal. Hoje nós estamos com uma ilustre ajudante aqui, a Ana Clara, filha do Igor. Muito legal. Vamos lá. Então, Leandro, me fala aí, cara, que história é essa de comunidade, Leandro, ambiental? Sim. Antes da gente falar faça essas 23 perguntas dessa aula que eu vou dar na quinta-feira. Se você tá aqui no Instagram, se você tá assistindo a Ambicast aqui antes do dia 5/3, vai ser... Não que não vá servir, né, essa aula de hoje pra você, essa Ambicast, esse episódio de hoje, tá? Mas se você tá assistindo até o dia 5/3, assista no dia 5/3. Eu vou fazer uma aula ao vivo no YouTube, que eu vou explicar para você quais são essas 23 perguntas que você precisa fazer antes de realizar um licenciamento ambiental. Antes da gente entrar nesse assunto especificamente dessa aula aqui que eu vou dar na quinta-feira, eu vou dar alguns recados para vocês, que é o que o Igor está perguntando aí para mim sobre a comunidade Leandro Ambiental. Eu criei uma comunidade que se chama Leandro Ambiental para dar suporte para profissionais, né, da nossa área e que querem entrar para a comunidade já imediatamente, querem ter acesso às aulas e tudo mais. Então eu criei uma comunidade que você pode acessar as aulas imediatamente. O preço de acesso a isso é muito barato, que se eu fosse olhar o conteúdo, a quantidade e a qualidade do material que tem dentro dessa comunidade, certamente eu teria que cobrar muitos R$1.000 aí. E na verdade a gente tá cobrando centavos por dia para você entrar, porque eu quero ser o mais inclusivo possível, viu, Igor? A nossa proposta é, se você quer consumir o conteúdo do Leandro Borges, a intenção aqui é que você não vai deixar de consumir pelo dinheiro, porque nós criamos um conteúdo extremamente acessível, barato, exclusivo e de qualidade. Então, eu eliminei o fator preço para quem quer consumir os conteúdos do Leandro. E aí a gente criou essa comunidade que você pode baixar material, assistir aula exclusiva, tem a comunidade mesmo, que é onde você pode participar
tirando dúvida, colocando as suas perguntas lá, respondendo a perguntas de outras pessoas. Eu disse que eu também sou membro da comunidade, eu não sou o administrador, né? Eu sou membro, então eu também vou fazer perguntas. Nessa comunidade você não é o mestre, né? Não. Da comunidade, você é um participante. Sou um participante. Eu vou responder perguntas também, óbvio, né? Porque eu sou o tutor dessa comunidade, mas eu também vou fazer perguntas. E se você souber me ajudar, você me responda. Então a comunidade Leandro Ambiental, ela tá com acesso imediato aqui no meu perfil aqui do Instagram, tem o acesso, você pode clicar. E é sério, galera, por alguns centavos por dia você acessa uma plataforma que você vai ter um riquíssimo material para aumentar a sua segurança técnica na hora de trabalhar e principalmente te dar acesso a vários consultores ambientais do Brasil inteiro, que é onde tem, né, essa comunidade, tem gente do Brasil inteiro, inclusive pode ter gente do seu estado, mas você pode tirar dúvida lá e uma pessoa de outro estado te ajudar respondendo ou contando a vivência dela naquele tema específico que a gente às vezes tem dúvida. Então não deixa... Tipo assim, porque às vezes eu fico conversando com a minha mulher farmacêutica, né, Igor? Sim. E aí ela chega com assuntos de farmácia pra mim e eu levo assuntos ambientais pra ela. Até certo ponto é legal. Alguém acabou de entrar na comunidade, acabei de receber um WhatsApp aqui. Legal, é. E assim, até certo ponto as nossas conversas de trabalho são legais, mas chega um ponto que ela não entende, eu não entendo muito de farmácia e ela não entende muito da área ambiental. E aí chega num ponto que a gente não consegue aprofundar o papo, mas não é por falta de assunto. E aí eu vou te pôr numa comunidade que você vai conversar com pessoas que querem falar aquilo que você está contando, né? Tem hora que eu tô falando de consultoria ambiental pra minha mulher lá que ela não quer conversar sobre isso. Porque ela não é da área. Então, assim, com todo respeito a quem não é da área, a gente chega num limite. Mas quando eu te coloco dentro de uma comunidade, tá todo mundo querendo falar sobre esse assunto. Então... Todo mundo com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. É um time grande, né? É um time grande, é uma forma de ganhar dinheiro e todo mundo se ajudar e você não se sentir inseguro e pode perguntar que vai ter resposta. Então, é um incentivo... E o dinheiro não é problema para você entrar. Entra aí no meu perfil do Instagram, clica no link que você vai ver que eu estou dizendo que você vai gastar poucos centavos por dia para entrar nos planos lá. São planos trimestrais, semestrais e anuais. Eu indico, obviamente, a você que não entrou ainda, pelo menos dar uma passadinha lá na página para dar uma olhada e ver a oportunidade que você talvez está deixando de conseguir, porque... Não sei até quando nós vamos segurar esses preços. Tá muito barato, de verdade. Muito barato, é. Tá barato de verdade. Agora, é o seguinte também. Se você ainda tá na dúvida, né? Se você falar, será que eu vou? Será que eu não vou? Cara, entra lá, experimenta. Fica lá, baixa os materiais, assiste todas as aulas. Entra na comunidade, faz pergunta, responde. Aproveita a plataforma aí por 7 dias. Se você desistir no meio do caminho desses 7 dias, nesse período de 7 dias, você pode pedir o seu reembolso. Cara, eu devolvo 100% do seu dinheiro, velho. Se você pode assistir 7 dias, baixa tudo, assiste tudo. Mesmo que você... Já falei, né? Tem um ou outro aí que é mal intencionado. Mesmo se você já vai entrar com essa má intenção, entra lá, baixa tudo, pede o reembolso, mas toma uma atitude na sua vida e dá o próximo passo. Se não for pra você... Dentro desse prazo de 7 dias eu retorno 100% do valor do seu investimento, mas sem letra miúda. Eu não quero ninguém infeliz na minha comunidade. Se a pessoa não se identifica com a minha forma de ensinar, por que eu vou segurar ela por causa de alguns reais, né? Nós estamos falando que é barato, aí eu vou ficar segurando a pessoa por algumas migalhas de reais, né? Diárias. Agora, é o seguinte... ficar em cima do muro não é uma opção. Sim. Porque diante de tudo que a gente está falando aqui, ou você vai ou não vai. Tipo, então, assim, vai ou racha, né? Já estamos em 2020, no mês de março, já passou o carnaval, já passou a quarta-feira de cinza. A gente criou uma comunidade extremamente acessível, barata, com acesso imediato, com aula exclusiva. Aí você tá aqui querendo trabalhar com consultoria ambiental, não sabe por onde começar, tá acompanhando o Leandro e vai perder uma oportunidade dessa, sabe? Então, acho que o que você tá dizendo é totalmente pertinente. Não fique em cima do muro. Tome alguma decisão e alguma atitude na sua vida que os resultados vão vir, né? Se você não fizer nada, nada vai acontecer, né, Igor? E tem outra coisa. Às vezes a pessoa fica acanhada, né? Tipo, eu vou pra sair e tal. Se você entrar e sair...
a gente vai ficar muito mais satisfeito do que você não fazer nada. Com certeza. Você não vai ser um excluído nas redes, né? Não, essas coisas assim, não tenha medo. Pode entrar, aproveitar. Sim. Se você vê que não é tão útil para você, ou que não é para você, você sai sem problema. O que de fato acontece é que as pessoas que estão entrando na comunidade, inclusive os alunos do consultor ambiental moderno, têm acesso a essa plataforma, mas outras pessoas que não são alunos estão entrando também. A grande maioria dessas pessoas já me conhecem e já querem absorver meu conteúdo. Então, assim, a desistência até agora não ocorreu na área de membros, aí não ocorreu com ninguém. Ninguém saiu da área de membro até agora. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a desistência é baixíssima. Mas se você for uma pessoa que desistir, não tem problema nenhum. A gente não divulga nome, a gente retorna. Você não precisa dar motivo. Eu só tô dizendo o que a gente tá dizendo, que o Igor tá falando e eu tô falando também, para você tomar uma atitude. Aprenda com quem já tá no mercado e já apanhou pra caramba, gente. Eu já apanhei demais e eu acho que você merece começar um pouco melhor do que quando eu comecei, né? Com um monte de material. Quem dera eu tivesse esse tanto de conteúdo disponível aí de outra pessoa que eu pudesse absorver na minha época, eu teria adquirido tudo isso, certamente, saca? E assim, o valor é como se fosse uma Netflix, né? Só que ao menos que sua área seja cinema, né? Sim. Ao mesmo que você queira fazer filmes, é uma plataforma muito mais útil do que o Netflix. Certeza. É mais barato que o Netflix e mais útil do que o Netflix para você que quer trabalhar com consultoria ambiental. Consultoria ambiental. É isso aí. Recado dado, cara. Recado dado, já falamos tudo da comunidade. Não sei se você falou aí, eu não prestei atenção, mas vou frisar aqui, é uma plataforma 100% dinâmica. A gente sempre vai estar subindo material lá, aulas do Leandro. Sim. Coisas novas vão aparecer lá. Tem muito projeto. Tem muito projeto para esse ano de aulas aí. E à medida que eu vou dando essas aulas, eu vou subir essas aulas para a plataforma de forma exclusiva, tá? Vai estar disponível só lá, não vai estar disponível em nenhum outro local. E assim, tem um monte de projeto ao longo desse ano aí, de aula, de curso, de um monte de coisa. Entra pra plataforma que você não vai perder, cara. Eu te garanto que você vai ganhar muito mais do que perder, né? E acho que recado dado, e aí eu acho que a gente pode... Ou a gente fala... Vamos dar mais um recado, né? É o seguinte, tem uns atrasadinhos do Enem aí, tem umas pessoas que não entraram aí pra turma do consultor ambiental moderno e ficaram pedindo acesso depois que fecharam, depois que encerraram as matrículas. Sim. Teve gente que te procurou aí. Cadê? Me manda o link aí pra eu entrar e tal. É isso aí. Deixa eu dar esse recado. Entre os dias 13 a 17 de fevereiro, eu abri a primeira turma do consultor ambiental moderno de 2020, cara. Isso. E... assim, algumas pessoas sempre tem, eu não entendo isso, a gente avisa, divulga, fala que as matrículas vão eu avisei que era entre os dias 13 a 17, no dia 18 pela manhã, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa falando: Leandro, me manda o link do consultor ambiental moderno que eu não tô conseguindo acessar. Obviamente que você não vai conseguir acessar, porque eu disse que as matrículas eram até o dia 17. A gente, manualmente, no dia 17, meia-noite, eu vou lá e desligo a página. Quando não sou eu, é o Igor. Então a gente tira tudo do ar. E não é um blefe quando eu falo que as matrículas acabam no dia 17. A pessoa acha que a gente fica blefando, né? Pra vender curso, não sei o que. Não é. Eu tenho outras coisas da minha vida pra fazer, além de vender o curso online, né? Eu tenho que, inclusive, pelo próprio curso, eu tenho que tratar dos alunos, cuidar dos alunos novos, cuidar dos alunos que já estão na plataforma, subir aula, tomar conta disso tudo. E eu não tenho tempo pra ficar abrindo matrícula do consultor ambiental moderno a qualquer tempo. E aí, esses atrasadinhos do Enem aí, que a gente chama, né, carinhosamente de atrasadinhos do Enem, eu vou abrir uma turma do consultor ambiental moderno por apenas um dia, que vai ser no dia 9 de março, às 9 horas da manhã, por 24 horas. Então, entre os dias 9 de março, 9 horas da manhã, até o dia 10 de março, terça-feira, 9 horas da manhã, eu vou abrir um dia de turma para o consultor ambiental moderno. Então, se você está me ouvindo aqui e quer dar uma virada de chave na sua vida, quer trabalhar com consultoria ambiental, perder a insegurança, ter um passo a passo para trabalhar, baixar material, aprender tudo, entrar para um grupo do WhatsApp exclusivo de alunos,
entre os dias 9 de março agora, segunda-feira que vem, até o dia 10 de março, terça-feira, às 9 horas da manhã, eu vou abrir a última turma do Consultor Ambiental Moderno por esse preço que talvez vocês vão ficar sabendo lá. Fala o preço ou deixa pra galera olhar lá no dia? Eu vou te adiantar só uma coisa. Eu vou te dar R$300 de desconto nessa última turma e é a última vez que eu vou abrir o Consultor Ambiental Moderno por esse preço, tá certo? Sim, É a última. Quem tá me ouvindo aqui, quem não acredita que eu fecho que eu fecho as matrículas no dia que eu falo, vai ter que acreditar que é a última vez que eu tô fazendo o Consultor Ambiental Moderno por esse preço, porque a gente já tem o preço estipulado para 2020. Sim. Só que para quem quer entrar, os atrasadinhos aí que não entraram nessa primeira turma e se interessam em entrar, na segunda-feira que vem, 9 horas da manhã, você vai ter a oportunidade. Uma janela de 24 horas. Janela de 24 horas. Então, se você não adquirir nessas 24 horas, não adianta me mandar uma mensagem depois das 9 horas da manhã do dia 10 de março, que é na terça-feira, que eu não vou abrir. Entendeu? A gente não abre exceção para ser justo com todo mundo, né? Nós somos isonômicos nas nossas tratativas. Sim. Vai ser a Operação Jack Bauer. Isso aí, 24 horas. A Fabi passa falando que quer, você pode me procurar aí no direct, depois dessa live aqui, que eu te explico como que você vai fazer a sua pré-matrícula, tá? Eu explico para todo mundo, eu vou explicar para todo mundo, na verdade, mas quem tá assistindo ao vivo aqui tá saindo na frente, obviamente, né? Então vou abrir por 24 horas, última vez que eu faço esse preço e não é um blefe. Se você acha que eu tô blefando, você vai se dar mal, porque eu não blefo, né? A gente precisa ser muito íntegro na internet e quando a gente fala alguma coisa aqui, eu não posso voltar atrás. Então tá falado aqui, tá registrado, gravado ao vivo, tá gravando na outra câmera, gravando o áudio. Eu não posso abrir exceção e não vou abrir exceção, tá? Porque a intenção, é óbvio que a gente quer monetizar, tá certo? Mas a intenção maior é que você tome uma atitude e entre para dentro do curso e não simplesmente a gente monetize, né? Sim, é óbvio que eu quero monetizar, preciso monetizar, mas a intenção maior é você monetizar com aquilo que eu vou te ensinar. Então é muito mais importante você entrar na plataforma do que eu simplesmente receber o dinheiro, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Sim. Que o valor de ter um aluno lá dentro da plataforma é muito maior do que o preço que ele paga para entrar. Exato. A gente zela muito mais pelo aluno do que pelo preço que ele paga para entrar. Exatamente. Então, assim, se você se demonstra interessado e entra para a plataforma do Consultor Ambiental Moderno, cara, nós vamos fazer mundos e fundos aí para você gerar renda e poder trabalhar com consultoria ambiental e ganhar seu dinheiro. Porque eu não tô aqui simplesmente para pegar o seu dinheiro e não te dar o retorno em trabalho, em prestação de serviço e realização da sua carreira, né? A gente preocupa muito mais com isso do que com alguns R$1.000 aí que a gente recebe do curso, que isso não vai mudar minha vida, né? O que muda é você realmente entrando para a plataforma e me contando o resultado que você tem. Isso tem muito mais valor do que o preço que você paga, tá? Com certeza. E isso é de forma íntegra, a gente tá falando isso de forma real, não é blefe, assim, né? Não é para comprar você, não. Porque quem é aluno sabe que eu dou assistência quando eu posso, sempre que eu posso, grupo de alunos exclusivo aí. Tem gente que me pergunta coisas, eu tô devendo resposta para alguns aí. Já vou te responder aí, galera. Tem gente perguntando coisas, mas fica tranquilo que depois dessa live eu respondo vocês. E quem entrar pro Consultor Ambiental Moderno nessa turma vai ganhar os 30 dias aí de acesso à comunidade? Sim, então é isso aí. Aí a gente acabou de falar da comunidade Leandro Ambiental. Quem entrar para a turma do Consultor Ambiental Moderno, segunda-feira que vem, eu vou dar de presente para você 30 dias de acesso à comunidade Leandro Ambiental. Fica tranquilo, então é isso. Se você entra para o Consultor Ambiental Moderno, você tem acesso à comunidade. Se você entra para a comunidade, provavelmente eu vou te dar um desconto para você entrar para o Consultor Ambiental Moderno. Eu quero que você participe de tudo que eu faço aqui e nós já não temos nem onde pôr mais conteúdo, foi até por isso que a gente criou a comunidade Leandro Ambiental, né? A gente produz tanto conteúdo de relevância para você aí que a gente não tinha mais onde colocar, então eu criei essa comunidade para ser uma plataforma dinâmica e eu vou te dar acesso por 30 dias se você se matricular no Consultor Ambiental Moderno. Para quem está assistindo a live no Instagram, para quem está assistindo esse Ambicast aqui, se tiver interesse em entrar entre os dias 9 a 10 de março, me procura no direct que eu vou te orientar como você faz a sua pré-matrícula, ok? E no caso aqui desse Ambicast, a gente vai deixar o link aqui na descrição
quando você estiver assistindo, se você estiver assistindo agora, que não seja pelo Instagram, Sim. ao vivo, aqui a live do Instagram, vai ter o link na descrição. Da pré-matrícula. Da pré-matrícula Ok, sim. do consultor ambiental moderno. Isso aí, nós vamos deixar então no SoundCloud, não sei se vai dar para deixar no Spotify, mas talvez deixamos também no Spotify, no YouTube. No YouTube. E a gente vai mantendo vocês informados. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo, legal demais, galera. E vamos entrar então pro tema de hoje, né? Que é o tema. Vamos lá. Falamos, mas eu acho que esses recados são importantes. Só uma coisa. É porque às vezes as pessoas não sabem distinguir o que a gente tem de produto gratuito, de produto pago, de comunidade, de consultor ambiental moderno. Então, às vezes, a gente é bom elucidar, explicar, que isso fica claro para todo mundo. E a gente tá falando de coisa paga aqui, mas eu tenho conteúdos gratuitos e diários, né? No Instagram, você pode entrar no meu YouTube, que tem um monte de coisa. Só que não é estruturado em um passo a passo, igual é a comunidade e igual é o consultor ambiental moderno. Mas fique à vontade para passear nas minhas redes sociais aí, que temos conteúdo a dar com pau, né, Igor? Isso aí. Então, vamos entrar pro tema, então? Vamos demais, vamos Então embora. tá, ó. Faça essas 23 perguntas antes de fazer um licenciamento ambiental. Vamos lá, hein? Vou passar aqui, vamos falar sobre a agenda marrom? Sim, vamos falar sobre a agenda marrom. Pode falar aí. Deixa eu só explicar Vê se passa pro lado aí. Aqui não passa, não? Travou. Aqui não passa pro lado? Ah, tá aí. Sim. Então, eu criei, na verdade, esse número de perguntas, né? Faça 23 perguntas, eu contei as perguntas no final, depois que eu fiz a aula, né? Eu não falei, cara, tem que fazer essas 23 perguntas. A aula chamava Faça X perguntas antes de fazer esse licenciamento ambiental. E aí, o que eu fiz, cara? Eu fiz um resumão pra galera. Aqui que tá me assistindo e que tá assistindo essa Ambicast, pra ela fazer. Mesmo que a pessoa tenha experiência, tá? Mesmo que a pessoa tenha prática, é uma sugestão, Igor, da pessoa fazer essas perguntas antes dela fazer, na verdade, não é antes dela fazer o licenciamento, mas corrigindo uma vírgula aí. Faça essas 23 perguntas antes de você fazer a sua proposta técnica e comercial. Sim. Porque se você entende o que você tem que fazer, na hora de você precificar, é muito mais fácil, né? Porque se você fizer essas 23 perguntas, você vai entender como se dá o licenciamento todo, qual a equipe que você vai precisar para trabalhar nesse licenciamento, e essas respostas vão te dar segurança para você passar para a elaboração do preço que você vai entregar para o seu cliente. Então faça essas 23 perguntas de uma forma muito consciente, e é um resumão que eu resolvi ensinar para vocês, que eu vou ensinar isso ao vivo na quinta-feira agora, dia 5, 7 horas da noite, 5 de março, 7 horas da noite, no meu canal do YouTube. Faça 23 perguntas para você fazer qualquer licenciamento ambiental aqui no Brasil, tá? E aí, essas perguntas, elas vão te responder muita coisa. Vamos passar algumas perguntas aí, Igor? Podemos passar algumas? Vamos lá, hein? Vamos começar pela agenda marrom aqui. Pra quem tá aqui, ó, já falei 1 milhão de vezes, mas eu vou ensinar de novo: agenda marrom, agenda verde e agenda azul. Não fui eu quem criei essa nomenclatura, mas eu uso para ensinar porque eu acho ela muito didática. A agenda marrom é o licenciamento ambiental dos empreendimentos. É o trabalho da licença, o procedimento do licenciamento ambiental. A agenda azul são as outorgas e os cadastros de uso insignificante sobre recursos hídricos. E a agenda verde são as intervenções ambientais, intervenção em APP, supressão de vegetação nativa, corte de árvore isolada, dentre outras possibilidades aí, eu chamo de agenda verde. E também as suas compensações por intervenção em APP, compensação por supressão do bioma Mata Atlântica, por exemplo, eu chamo de agenda verde. Então, eu separo os estudos de uma forma didática que eu chamo de agendas, porque eu acho que é a forma mais fácil da minha audiência aprender um licenciamento ambiental. Então, Igor, passa algumas perguntas aí relacionadas ao licenciamento, a agenda marrom, né? Licenciamento ambiental. Então é o seguinte, primeiro você faz as reuniões com o seu potencial cliente. Exato. Né? Aí você vai ter que coletar dados para fazer uma proposta técnica e comercial. Isso.
Aí, antes de fazer essa proposta técnica comercial, você vai fazer essas perguntas. Exato. Isso aqui é tipo um checklist para você fazer. Exato. Vamos proposta supor, técnica comercial. No meu caso, né, eu trabalho muito com empreendimento hidrelétrico. Então, às vezes, assim, a maioria das minhas reuniões, quando eu vou atender um cliente, eu já sei que é um empreendimento hidrelétrico. Mas vamos supor que você vai visitar um cliente que você não sabe o que você vai licenciar. Entendeu? Alguma pessoa fala... eu tô precisando fazer um licenciamento. Podemos marcar uma reunião? Podemos marcar uma reunião. Sim. Então, você não sabe que é um empreendimento hidrelétrico, ou se é uma indústria, se é uma fazenda. Você não sabe. Então, você vai ter que fazer essas 23 perguntas que eu tô sugerindo aqui para você chegar a ponto de você elaborar o seu preço e a sua proposta técnica comercial. É bem exatamente isso que você está dizendo. Ok, então vamos lá. Só chega o microfone um pouquinho para frente. Pro meu lado. Não, para cá. Ok. Isso. Qual a competência do licenciamento? Essa é uma pergunta, Essa é uma pergunta. Passa aí para eu dar uma coladinha também. Na verdade, assim, a competência do licenciamento ambiental, ela é importantíssima. É a primeira pergunta essa aqui, né? É a primeira pergunta que você deve fazer. O que acontece? Existe uma lei federal, essa lei se chama Lei Complementar 140 de 2011. O que acontece? Antes dessa lei já tinha definido isso, que a competência de tomar conta do meio ambiente no nosso país, só voltando um pouco mais, né? A gente aqui no Brasil, tem esfera federal, União, estadual e municipal. Então você já deve ter ouvido falar de tributo, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal. Sim. Então a União arrecada algumas coisas, o Estado arrecada as outras, o município arrecada outras. Análogo a isso, né, a esse tipo de tributação, o licenciamento ambiental, ele também pode ser federal, estadual e municipal. E não existe, que fique claro para quem está aqui, para quem está aí na Ambicast, não existe uma hierarquia entre as esferas federal, estadual e municipal para tomar conta do meio ambiente. Não existe hierarquia. Tipo assim, não é a esfera federal manda na esfera estadual e a esfera estadual manda na esfera municipal. Não. Elas são isonômicas e têm o mesmo peso para cuidar do meio ambiente. São paralelas. São paralelas. E o que acontecia antes dessa Lei 140, que em alguns casos de licenciamento ambiental, o que acontecia? Ocorria conflito de saber assim, se o IBAMA vai licenciar esse tipo de empreendimento ou se vai ser pelo Estado, porque não estava totalmente claro. Mas sempre esteve claro que as esferas não existe uma hierarquia. Todas elas tomam conta do meio ambiente da mesma forma. A Lei Complementar 140, ela veio trazer as competências de cada esfera. Então ela elucidou qualquer tipo de dúvida que você tenha. Por exemplo, será que o meu empreendimento é licenciado pelo IBAMA? Será que o meu empreendimento é licenciado pelo Estado? Será que é licenciado pelo município? A Lei 140 veio trazer isso. então quem não tem a Lei 140 de 2011... pode baixar aí, galera. Lei Complementar 140 de 2011. Os artigos 7º, 8º, 9º e 10º falam da competência de cada esfera no licenciamento ambiental. Eu falei federal, estadual e municipal e falei 4 artigos, né? Sim. Porque tem um artigo 10º que fala do Distrito Federal, né? Que o Distrito Federal, ele é um estado, É um estado, mas ele é tratado de uma forma toda diferente, né? Entendi. O artigo 7º, 8º, 9º e 10º. Entendi. Só que como a gente tá... assim, nós não estamos no Distrito Federal, não menosprezando. O Distrito Federal não é foco aqui nosso. E ele vai entrar mais ou menos no esquema dos estados, né? Do licenciamento estadual. Será que tem alguém de Brasília assistindo? Tem alguém de Brasília aqui? Dá o toque aí. Deixa aí nos comentários. Se tiver alguém do Distrito Federal aí, marca aí. Brasília, dá o toque aí na gente aí, se tiver na área. Só pra gente saber. E aí, o que acontece, cara? O licenciamento, então, é o seguinte. Nesse artigo 7º fala, por exemplo, se o licenciamento ambiental abranger mais de 2 estados... são exemplos, tem muito mais do que esse caso. Uhum. O licenciamento fica a nível federal. Se abranger mais de um país, igual a usina de Itaipu, pega Brasil, Paraguai lá, sim. Licenciamento no IBAMA. Entendeu? Tá. Então, assim, existem casos, se for alguma regularização vinculada à questão militar, cai o licenciamento junto ao IBAMA. Se for coisa nuclear,
saca? A energia nuclear vai cair lá pro IBAMA, entendeu? Então o IBAMA ficou muito bem definido com as suas competências. E aí, então assim, para eu saber, é porque muita gente acha que o licenciamento é só no estado. Na verdade, você tem que fazer essas perguntas antes de você começar o licenciamento. Então, lê o artigo 7º. O artigo 7º vai falar tudo que o IBAMA faz. Se você não se enquadra no licenciamento do IBAMA, o seu licenciamento não é federal. Certo? Aí te sobra estadual e municipal, ok? Aí você vai ter que procurar o artigo 9º aí que fala do municipal. E aí você vai ler se o seu município é capaz de licenciar, porque às vezes o município é capaz de licenciar, mas ele não tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente para licenciar. Então é o seguinte, você vai... É por exclusão que você vai chegar no licenciamento estadual, Igor. Você vai no artigo aí da Lei 147, artigo 7º do IBAMA. Se não enquadrar, não é lá no licenciamento, não é federal. Você vai no artigo 9º e vê se o seu município licencia. E aí você vai ver se o seu município licencia e qual a classe de empreendimento que o município licencia. Se o seu empreendimento que você está precisando licenciar não se enquadrar no licenciamento municipal... Por exclusão, você vai fazer o licenciamento no estado. Entendeu? Então, você olha as atribuições federais, olha as atribuições municipais. Se você não se enquadrar em nenhum desses dois, ou se o município não licenciar aquele empreendimento que você quer licenciar, isso chama competência licenciatória residual que o estado tem. Sobra para o estado tudo aquilo que o federal não faz e o municipal não faz. Acho que fica muito claro explicando dessa forma. Entendi. Né? Então você vai fazer o licenciamento estadual se não recair sobre o federal e sobre o municipal. Então é a primeira... Tipo assim, antes da pessoa querer dar preço, falar o que vai fazer, cara, você precisa saber a competência do licenciamento. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Lei 140... Isso está dentro de todas as leis estaduais de meio ambiente. Quando você lê, ela vai jogar essa competência para cá. E aí, por exclusão, o Estado faz a competência licenciatória residual. É uma palavra difícil, né? 3 palavras difíceis. Mas é isso. Se ninguém fizer, o Estado faz. Okay. Entendeu? Podemos passar, então? Podemos passar. A Fabi tá dizendo aí, perfeito. Obrigado, Fabi. Espero ser o mais claro possível. Mas essa é a pergunta número 1, assim, do licenciamento. Vamos lá, então, para a próxima. Aí, só lê o que tá escrito nesse slide aí pra galera aí. Se não for licenciamento federal, identificar se é estadual ou municipal. Ok. Qual atividade... Essa aqui não vamos passar hoje não, né? Não, vamos deixar para quinta-feira essa aí. Qual é o parâmetro do porte do empreendimento para a atividade? Vamos então, passar? Deixar? Pode passar isso aí. Deixa eu responder Deixa eu responder na... Pode passar, deixa eu responder na quinta-feira. Isso aí. Deixa eu dar um gostinho pra galera querer assistir a aula de quinta aí. Quinta-feira, dia 5 de março, 19 horas, no meu YouTube. Se você pode voltar aí. Se você tá na minha lista de e-mail, você vai receber. Se você não tá, você precisa me procurar para eu te cadastrar aí ou entrar no meu site, baixar meu e-book gratuitamente que você vai ter acesso. Okay? Isso aí. Vamos lá. Qual a modalidade do licenciamento? Isso aí. Outra pergunta que você vai ter que responder depois de você... Eu explico isso melhor na quinta-feira, né? Mas isso aqui já é quase que uma conclusão de algumas outras perguntas que você vai ter que fazer antes, tá? Mas a modalidade do licenciamento, você precisa saber... Você precisa saber da modalidade do seu licenciamento para você saber o esforço de trabalho que você vai ter, né? Porque no final, a próxima etapa depois dessa aqui que a gente tá, é dar o preço. Então a modalidade... O licenciamento ambiental, ele é um processo administrativo. Eu tento explicar isso pra galera, que é o seguinte: processo administrativo, lê-se na prática, Igor. Processo administrativo eu vou dar entrada no órgão ambiental num processo administrativo de licenciamento ambiental. O que é isso? Eu vou entrar com documentos pessoais, documentos jurídicos, documentos da propriedade e mais estudos ambientais, estudos técnicos elaborados por profissionais devidamente habilitados que vão subsidiar o órgão na análise do meu pedido de licença para que eles sintam a vontade de analisar e, se possível, entender aquilo como claro e aprovar meu licenciamento. Tá certo? Okay. Então, a modalidade do licenciamento vai te dar o nível de dificuldade
ou de complexidade que os seus estudos ambientais vão te demandar. Entendeu? Então, se você não souber a modalidade do licenciamento previamente, você não consegue dar um preço real para o seu trabalho. É um termômetro para precificar. Exato. Na verdade, eu acho que é o maior... É a coisa que dá mais peso na elaboração do preço do licenciamento, é a modalidade dele. Tá. Porque existem algumas formas aí de você licenciar. Por exemplo, existe a dispensa de licenciamento. Dispensa de licenciamento é quando você vai fazer um licenciamento ambiental e o seu empreendimento, por exemplo, ele está abaixo dos quesitos mínimos licenciáveis. Então ou ele não está listado naquele rol de empreendimentos licenciáveis. Então você vai tirar uma dispensa. Para você tirar essa dispensa, cara, na boa, assim, galera, tem que cobrar. Mas eu faço em... Vamos por muito tempo? 2 horas. Entendeu? É diferente de eu fazer um estudo de impacto ambiental, por exemplo, um EIA-RIMA, que eu vou demorar ano para fazer o trabalho completo, que eu tenho que fazer campanha na seca, campanha na chuva, entendeu? Então, eu tenho que entender se é uma dispensa, se é um licenciamento mais complexo, para eu poder botar na balança o quanto que eu vou cobrar do meu cliente. Então, tem a dispensa de licenciamento, existe o licenciamento ambiental simplificado, que são, geralmente, o licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos de menor impacto, né? De menor porte ou de impactos ambientais mais localizados, certo? Aqui em Minas, os empreendimentos são classificados de 1 até 6, sendo que o empreendimento classe 1 é o empreendimento menos complexo de licenciar e o empreendimento classe 6 é o mais complexo, né? Então, as licenças ambientais simplificadas, elas recaem sobre as classes 1 e 2, entendeu? E aí o licenciamento ambiental simplificado, ele é um pouco mais complexo do que a dispensa, mas ele ainda não é tão complexo quanto um licenciamento convencional, certo? Ok. E aí existem aqui em Minas, mas existem isso pelo Brasil todo, licenciamento ambiental, LAC aí, ó, licenciamento ambiental concomitante, em que eu posso solicitar a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação numa mesma licença, numa mesma etapa do licenciamento. Ou eu posso solicitar 2 dessas 3 licenças. Para quem não sabe, as licenças mais conhecidas aí são LP, LI e LO. Licença prévia, instalação e operação. Licença prévia atesta a localização do empreendimento, né, para ser instalado naquele lugar e a viabilidade ambiental do empreendimento. A licença de instalação te atesta a construção do empreendimento. E a licença de operação te atesta o funcionamento da atividade daquele empreendimento. Então, esse é o licenciamento convencional. LP, aí eu tenho a LP, peço a LI, tenho a LI, peço a LO. Mas aí existem os licenciamentos ambientais concomitantes que o órgão ambiental te dá a prerrogativa de você solicitar 2 ou 3 dessas licenças numa mesma etapa. Isso você ganha tempo no seu licenciamento. Quando você tem essa atribuição dentro da legislação para fazer isso, eu indico que o empreendedor faça. E aí o licenciamento mais complexo é o que a gente faz. Pede a LP, depois tem a LP, pede a LI, depois da LI, pede a LO. Esse é o licenciamento mais complexo. Então eu preciso entender a modalidade do licenciamento, senão eu vou correr grandes riscos de orçar mal. E na maioria das vezes de orçar para baixo, orçar para menos, né? Porque na verdade eu não indico nem orçar para menos, nem orçar para mais. Eu acho que o seu orçamento ele tem que ser justo. Né? Se você orça para mais, você perde a concorrência. Exato. Se você orça para menos, você leva prejuízo. Você leva prejuízo. Então é por isso que você tem que fazer. É exatamente a importância dessa aula que eu vou dar na quinta-feira. Para você fazer perguntas que vão te dar uma boa base para você poder chegar na hora de fazer o preço e não ter dúvida na hora de preparar esse preço, que vai te surgir essas perguntas que eu já estou te antecipando, e na hora que você for fazer o preço você vai estar com elas respondidas, né? Do que você ter que responder pergunta no meio da elaboração da sua proposta, hoje, né? Hoje você não passa por esse problema, né? De ficar, será que eu vou levar prejuízo? Será que eu tô cobrando muito caro e tal? Hoje não. Né? É caro, assim, o cliente sempre acha que é caro, né? Mas aí a gente tem outras técnicas de mostrar valor pra mostrar o preço, né? É caro que eu falo o seguinte, tipo, vai que ele fecha com você e depois ele descobre que um colega dele pagou em alguma coisa análoga, tipo, metade do preço, entendeu? Sim. Aí ele vai ficar meio triste, meio chateado. Mas esse colega seu também tem que ter usado o mesmo parâmetro pra fazer o preço, né? Porque a galera fica aparecendo com os preços tabelados aí, velho.
Cara, eu tenho uma raiva desse negócio de preço tabelado. O cara fala, mas fulano cobra R$300 pra fazer. Eu quero ver a planilha desse safado aí, cara. Porque como que eu chego num preço fazendo planilha, orçando, fazendo 20 e tantas perguntas, e aí vem um cara e fala, o preço pra fazer esse trabalho é X. Rapaz, isso aí eu sou muito mais o meu preço orçado e pensado do que o preço tabelado, que o fulano falou pro ciclano, que falou pro beltrano, e aí fica correndo aí que custa R$300 algum serviço. De onde que essa pessoa tirou? Se ela me mostrar que realmente ela chegou nos 300, eu acredito. Agora fica falando que é de praxe cobrar não sei quanto, rapaz, vai fazer suas contas pra ver se vale a pena. Se não valer a pena pra você financeiramente, não faça esse serviço. Tem coisa que tem um preço mais fixo, por exemplo, carro. A galera fica falando que vale R$200, R$300. Não vale, cara. Se você for... Quantas horas que você trabalha, qual é a sua hora? Mas na minha região faz assim, cara. Então, o que a gente decidiu? Se a galera tá falando que é caro, esses monte de carro cagado, essas merda que a gente recebe de cara aí, eu tô falando isso, eu acabei de sair de uma reunião agora com um cliente. Cara, a pior coisa que tem é quando tem que licenciar um empreendimento na zona rural, que eu faço 100% das vezes. E aí chega pra gente essas merda desses carros de R$200 que o cara não sabe fazer o raio do carro. E aí eu tenho que ficar retificando, o cliente gasta dinheiro 2 vezes, gasta pra fazer, gasta pra retificar, porque o empreendimento dele é na zona rural e a primeira coisa que tem que estar redonda pra licenciar uma hidrelétrica, no caso, é o carro. E aí fica fazendo essas merda de carro de R$100 aí, e vou te falar, isso me mata de raiva, cara. Então... Não, e assim, você prefere 1000 vezes não fazer, que cara. vem um carro bonitinho, claro, do que você meu fazer sonho, e cobrar, cara, né? meu sonho. Se eu descobrir o cara que faz o carro bonitinho, eu vou contratar ele pra trabalhar comigo. Mas até hoje, infelizmente, não me chegou nada redondo, cara. Tem um cliente nosso, que é o Maurício, que tá arredondando, mas é ele que tá arredondando. Ele também recebe torto. Só que ele arredonda porque, além dele ser empreendedor de usina hidrelétrica, ele é do fundiário. O Igor tá rachando de rir, mas é verdade essas coisas. Então, assim, cara, o carro, pelo amor de Deus, quando a galera fica falando que é R$200, R$100, orça o seu preço. Qual que é a decisão que a minha empresa tomou em relação ao carro, que a galera fica falando que é tabelado? Nós não vamos prestar serviço de carro por esse preço. A gente não presta, então eu só presto serviço de carro, no meu caso, quando aparece essas merdas pra consertar. Entendeu? Eu não faço carro dentro da minha empresa porque eu não quero ficar arrumando esse tipo de problema pra mim, cara. É isso. Desculpa o desabafo, mas eu tô cansado disso aqui, galera. Pelo amor de Deus. Preço tabelado e carro mal feito é o que eu mais vejo aqui. Tá louco? Só uma resposta aqui pra Mari, da Underline 13 Vida. Ela tá perguntando a partir de que horas na quinta-feira. Dia 5/3, quinta-feira, 19 horas, no meu canal do YouTube, eu tô dando essa aula das 23 perguntas aqui, tá? Camilinha entrou aí, a Camilinha entrou na live. Legal, cara, bom demais. Então, vamos pro próximo? A Mari tá rachando de rir aqui também de eu falar essas coisas então, aqui. Vamos falar da agenda azul agora, né, sim, cara? Vamos falar da agenda azul. Vamos passar mais rapidinho aqui. Legal, o tempo sim, o tempo tá esgotando. Qual a dominialidade do curso d'água? Exato. Pode fazer. Primeira vez que eu leio essa palavra. Então faz essa pergunta de novo pra galera aí. Com um tom de pergunta. Qual a dominalidade do curso d'água? Exato. Gente, aí a gente já passou para a agenda azul, que são as intervenções ambientais. O meu caso aqui de hidrelétrica é o seguinte: eu vou construir uma central geradora hidrelétrica, eu preciso saber a modalidade do licenciamento. Mas também para preencher esses formulários, para eu saber a modalidade do licenciamento, o órgão ambiental me faz perguntas sobre a agenda azul, né? Então, uma das perguntas que eu tenho que saber em relação ao uso de água de empreendimentos é qual é a dominialidade do curso d'água. É a mesma coisa do licenciamento federal e estadual, Igor. O que acontece é o seguinte: aqui no Brasil existe a Agência Nacional de Águas, que chama ANA, que ela é federal, ela toma conta dos cursos d'água de domínio federal. E existe, no caso de Minas Gerais, existe o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Lá em São Paulo existe o DAEE. Em outros estados existem os órgãos estaduais gestores da água, correto? E aqui dentro do estado de Minas, dentro do estado de São Paulo,
dentro de todos os estados, eu acredito, dentro de todos os estados da federação, existem cursos d'água, que são de domínio federal. Cara, que maluco isso. Sim, por exemplo, o Rio São Francisco é um rio que atravessa o rio da União Nacional, né? Atravessa vários estados. Esse rio é federal. Amazonas. Federal, Amazonas, eu acredito, Amazonas federal. Pega até outros países. Então, federal. Ele começa lá na Bolívia, lá, né? Sei lá. Federal. Uhum. Então, por exemplo, Rio Doce, federal. Saca? Rio Mucuri, federal. Entendeu? Rio que abrange mais de um estado é federal. E aí, se você vai fazer um uso de água, ou uma outorga, ou um uso insignificante de água em recursos d'água federal, você precisa fazer essa regularização junto à Agência Nacional de Águas, que é a entidade federal. Olha só, o seu licenciamento pode ser estadual ou municipal e o curso d'água pode ser de domínio federal, e aí a sua regularização da Agenda Azul pode ser lá na Agência Nacional de Águas, mesmo o seu licenciamento sendo estadual ou municipal. Existem casos que o seu licenciamento vai ser feito no federal, junto ao IBAMA, e o seu curso d'água pode ser estadual. Entendeu? Então você precisa entender a dominalidade do curso d'água para você saber qual dos órgãos que você vai procurar. E existem... Porque depois que você descobrir a dominalidade, você vai entender qual é o processo de outorga que você deve seguir. Porque existe uma pequena diferença entre a outorga a nível federal e a outorga dentro dos estados. Então é a mesma pergunta do licenciamento que você tem que fazer para o curso d'água. E aí uma dica pra galera aí, onde que você encontra essas informações? Eu não sei se o meu curso d'água é federal ou estadual, certo? No site da Agência Nacional de Águas, eu não tenho aqui o link agora, o endereço para passar para vocês, mas... Deixa na descrição. Eu vou ver se eu deixo na descrição, mas existe um local que você acessa, porque eu tô falando isso para quem tá no Brasil inteiro, né? Se você tá em qualquer lugar do Brasil, o site da ANA fala para você quais são os cursos d'água de domínio federal. Se você tá dentro de Minas e quer saber quais são os cursos d'água dentro de Minas que são federais, você vai acessar o IDS-ZEMA, a infraestrutura de dados espaciais aqui do estado de Minas, que lá você também consegue, porque na verdade eles devem ter extraído para dentro de Minas o que a Agência Nacional de Águas disponibiliza, né? Deve ter feito um corte só para Minas Gerais, e aí você consegue saber quais são os cursos d'água dentro de Minas que são federais e quais que são estaduais. E aí você vai saber, nesse momento, é isso aí, o preço de uma outorga federal é diferente do preço de uma outorga estadual. Então é por isso que eu preciso saber a dominalidade, para me saber como se dá o processo administrativo de outorga na ANA ou no meu estado, para eu chegar a ponto de fazer um preço. Então também não existe preço tabelado de outorga, pelo amor de Deus, cara. Entendeu, galera? É isso que eu quero. O que eu ensino majoritariamente são conceitos. Porque se você trabalhar em Minas, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, se você entende o conceito, você trabalha em qualquer lugar do país, cara. E o nome aí parecendo com o nome do governador é mera coincidência. O que é? O nome? IDS-ZEMA. IDS-ZEMA. É porque é IDE-CISEMA, né? E o nosso governador aqui é o Zema, né? É o Zema. Vamos lá, isso aqui vai? Não, pode passar, deixa para a próxima aula. Vamos passar. Isso é legal. Qual o tipo de captação? Dentro das perguntas de outorga que você tem que fazer, qual é o tipo de captação de água, né? Superficial ou subterrânea? Até porque subterrânea, outorga subterrânea, apenas engenheiros de Minas e geólogos podem fazer esse tipo de outorga. Outorgas superficiais, a grande maioria delas, engenheiros ambientais, a gente pode fazer, a grande maioria dos profissionais de engenharia aí pode fazer. Mas a pergunta é mais até aprofundada, assim, a outorga superficial ou subterrânea, os estudos para você apresentar vão depender se é outorga superficial ou subterrânea, entendeu? E por isso que, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não sou engenheiro de Minas e geólogo, mas sei fazer a parte da outorga subterrânea. Cara, eu indico você contratar esse profissional para trabalhar com você, porque depois que rompeu barragem aí, depois que deu esse quiprocó, a hidrogeologia é muito séria pra gente ficar, talvez, brincando
de fazer outorga aí, entendeu? Então, você não vai... Se aparecer se você não é engenheiro de minas ou geólogo e aparecer uma outorga subterrânea para você não vai passar ela para frente. Você vai fazer essa outorga montando uma equipe. Você vai tomar conta do processo de outorga, fazer os estudos que são de superficiais aí, de meio físico superficial, juntar os documentos do processo administrativo, porque o processo administrativo de outorga é juntada de documento mais relatório técnico, né? Então o relatório técnico você pode fazer parceria com um profissional que te complementa, mas tomar conta do processo, você pode tomar conta. Então, não passe o processo para frente, para outra pessoa. Você pode ganhar dinheiro mesmo não sendo responsável técnico. Sim. É outra dica de tabela que eu já dou há muitos anos aqui, né? É um motor propulsor do seu negócio. Isso aí. Se você não é responsável técnico, não significa que você não pode fazer um processo de outorga subterrâneo, entendeu? Sim. Às vezes o cara que está fazendo o estudo técnico para você, o responsável técnico, ele não sabe fazer o processo. Às vezes ele só sabe fazer o estudo. Às vezes ele é só um técnico. Ele é só um técnico. Ele não é ele quer ser isso. Só isso. E tá feliz sendo isso. Exato. E aí você vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro do que simplesmente você passar um trabalho porque você acha que você não faz. Eu ensino muito isso aqui, sabe? Não, e teve um caso de uma aluna. Exato. Eu tô dando... que foi isso que é exatamente outorga, né? Isso tudo que eu contei aconteceu com uma aluna do consultor ambiental moderno. Eu uso isso de caso hoje para falar para vocês. Não perca uma outorga. A coisa que mais dá valor para uma empresa é cliente. Aí te aparece um cliente que você não faz aquele trabalho exatamente. Não, você não assina. Só porque você não assina um estudo que um terceiro, um amigo seu, um parceiro vai fazer para você. Você toma conta daquele processo, você vai continuar perto desse cliente e quando tiver outras demandas, você vai resolver a demanda dele, né? O dono da construtora não precisa ser engenheiro. Exato. O dono de uma construtora não necessariamente é um engenheiro civil, galera. É um empreendedor que faz o negócio acontecer. Ele contrata um engenheiro civil para ser responsável técnico das obras dele, velho. O cliente que você veio da reunião hoje, ele é administrador de empresa construindo hidrelétrica. Exatamente. Ele não é engenheiro civil. Ele estava se reunindo comigo, que sou da área ambiental, e depois da nossa reunião ele foi se reunir com o projetista, que é um engenheiro civil que está fazendo o projeto dele. E ele não é engenheiro civil e é o dono do empreendimento. Pronto. Clareou para vocês? né? Se tiver dúvida, acho que o dono da padaria não precisa ser padeiro. Exato. O dono da farmácia não precisa ser farmacêutico. Às vezes mas não é obrigado a ser, né? Sim, sim. Nem o dono de uma consultoria precisa de ser um engenheiro ambiental, galera, nem biólogo. Tem consultores ambientais, dono de empresa de consultoria que são administradores de empresa, por exemplo, ou advogados. Tem de tudo. Sim. Entendeu? Claro. Então, não menospreze um trabalho porque você não pode simplesmente assinar ele. Tá Isso certo? aí. Vamos pro próximo. Essa aqui vai? Não. Vamos passar. Cara, acho que a gente pode ir pra mais uma, assim, talvez, pra gente ver se a gente... Vamos dar agenda verde, uma ou outra aí, pra gente ver se a gente fecha, né? Qual o bioma? Agenda verde, galera. Vamos falar do bioma. Agenda verde são as intervenções ambientais sobre o meio ambiente mesmo que a gente vai fazer, né? Se eu vou... Para construir uma hidrelétrica, eu vou fazer intervenção em APP, suprimir vegetação nativa, beleza. A primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu vou fazer uma intervenção dessa... Qual é o bioma que eu estou atuando, né? O Brasil tem alguns biomas predominantes e, por exemplo, a Mata Atlântica, que é um bioma sofrido que a gente tem, né? A gente faz... inclusive a gente tá aqui em Minas, aqui a gente... Esse bioma foi o mais devastado na história, né, cara? No meu entendimento, foi mais do que a Amazônia, né, cara? Que a Amazônia ainda tem alguma coisa lá. Acho que a Mata Atlântica nós temos 2%, 3% do que era a Mata Atlântica aqui. Eu acho que o litoral todo foi devastado. Foi todo comido. Foi todo comido, né, cara? E aí o que sobrou da Mata Atlântica hoje em dia é muito difícil de você poder cortar. E se você corta, tem compensações pesadíssimas para você fazer. Então a primeira coisa que você precisa informar para o órgão ambiental é qual é o bioma. E eu trabalho sobre o bioma Mata Atlântica, tá? E não tenho quem me fala, mas você intervém no Mata Atlântica, você degrada. Cara, quem trabalha comigo sabe, se o cara corta 1 hectare de mata, ele tem que preservar 2. Então... As compensações são brutas, assim, são severas. Se você intervém em 1 hectare de APP,
você tem que plantar 1 hectare de APP desprovido de vegetação. As compensações são severas, entendeu? Então, quando o empreendedor desse topa fazer um empreendimento, ele tem que botar na conta que ele vai ter que fazer compensação e que não custa barato, cara. É da ordem de milhares até milhões de reais aí que a gente já pegou para fazer compensação, tá? Então, perguntar o bioma, principalmente no caso aqui, na minha opinião, né, no caso de quem está sobre a Mata Atlântica, que existem leis específicas, além do licenciamento ambiental para o bioma Mata Atlântica, você tem que formar isso para o órgão e tem que fazer estudos para saber o estágio de regeneração da mata que você está cortando, para você fazer compensação em área equivalente. Então são trabalhos sérios e densos que você precisa com apenas essa resposta. Qual o bioma que você está trabalhando? Se a pessoa me fala Mata Atlântica, eu já sei a legislação da Mata Atlântica toda, sei que ela está num caminho difícil de licenciar aí, mas o bioma é a primeira pergunta que se deve fazer quando você vai trabalhar com a Agenda Verde. Ok. Vamos dar mais uns recados aqui, cara? Vamos. A gente não vai passar, obviamente, as 23 não dá pra passar as 23, né? Eu acho que essa live aí vai durar umas 2 horas, pelo menos. Sim, acredito que sim. É uma coisa bem completa, né? Aqui, ó, o Irata tá falando que a compensação lá na área dele por intervenção em APP é 2-1, é o dobro. Ok, sim, não tem lugar que são o dobro mesmo, é assim mesmo. E aí tem que obedecer, tá vendo? Lá ainda é mais restritivo. Aqui é equivalente. Lá é o dobro. Pra Mata Atlântica é o dobro, no nosso caso aqui. Sim. Entendeu? Nós vamos dar alguns recados aí, mas quinta-feira, dia 5 de março, 19 horas, no meu YouTube, eu vou falar essas 23 perguntas e vou mostrar a captura de tela, vou mostrar o mapa mental que eu criei, tá tudo explicadinho. Vai ser um aulão. Uma aulona gratuita, assim, não perde não dá bobeira não. É uma coisa que eu ia falar agora, essa aula não vai ficar disponível, né? Não, é o seguinte, galera, a maioria das aulas eu deixo disponível aí por 7 dias, ou eu deixo aberto lá no YouTube pra frente. Não, essa aula é quem assistiu ao vivo, assistiu. Quem não assistir ao vivo, eu não sei se vai ter outra oportunidade de assistir, tá certo? Então, quem estiver quinta-feira, dia 5, no meu YouTube, 19 horas, vai assistir essa aula aí. Se não assistir, eu não sei se a pessoa vai ter outra oportunidade de assistir, cara. Vamos ver como é que a gente vai fazer aí, mas essa aula é muito boa pra ficar deixando lá, assim, sabe? Eu quero que a pessoa entre lá e tenha esse comprometimento comigo de estar lá na hora que eu estiver lá ao vivo também. E até mesmo para enriquecer a live, né? Para colocar pergunta, para participar e tal. Tem gente aí, o Irata mesmo, se tiver aí, participou do Zero Licença. Quem participou das minhas aulas ao vivo do Zero Licença aí sabem a riqueza que é participar de uma aula ao vivo comigo, que é muito legal. As perguntas são feitas na hora, as respostas também são dadas na hora. Só tem vantagem. Essa vai ser. Essa aula vai ser muito demais, massa, galera. Não perde essa aula, demais. Não. Eu entrego tudo, Igor. Eu não amarro. O que o povo esconde, a gente mostra aqui. Tá certo. Então tá. E o consultor ambiental moderno, deixar mais uma vez aqui um recado. Se você não escutou o recado completo, volta e assiste o início desse Ambicast aqui. Mas segunda-feira, agora, Segunda-feira, dia 9, né? Dia 9. Exato. Vão abrir por 24 horas, missão Jack Bauer. Exato. Vão abrir a última turma do valor do ano passado. Sim, é a última turma do consultor ambiental moderno, dia 9, que eu vou abrir com desconto de R$300 para você, cara. Desconto de R$300. Se você não pegar essa oportunidade agora, você vai poder entrar numa outra oportunidade, mas que não vai ser esse preço mais. Isso. Fica claro isso aqui, tá certo? Vamos deixar claro. Bem elucidado para todo mundo. Exatamente. Né? A gente parcela, a gente faz de tudo, né? Parcela no cartão, faz lá pelo PagSeguro. Você tem várias opções para você entrar. E agora ainda mais essa questão do preço, né? Nós estamos segurando esse preço já tem muito tempo. Sim. E agora vai ser a última oportunidade para você entrar, tá certo? É isso aí. E se você quiser escutar mais um pouquinho sobre a comunidade, tá no início lá também. Sim. Volta, sim. Escuta, que é um novo programa de treinamento aí, é novíssimo, né? Sim.
Tá aí pro pessoal. É uma comunidade quem tiver nenhum vai ter acesso a outro mais fácil. Quem entrar pro consultor ambiental moderno tem acesso à comunidade, pode ficar tranquilo por 30 dias. E se você quer entrar na comunidade agora, acabou essa live, vai lá no meu perfil, se você não é aluno do consultor ambiental moderno, clica que por menos de R$1 por dia você tem acesso a um monte de aula exclusiva aí. Provavelmente essa aula como é que é? As 23 perguntas que você vai fazer aí, talvez eu vou subir ela lá pra área de memo, pensando agora aqui, tá? A Elisama acabou de chegar e tá falando: acabei de chegar, vai ter aula dia 5/3, que hora? Dia 5/3, quinta-feira, 19 horas, no meu canal do YouTube, eu vou dar uma aula sobre as 23 perguntas que você precisa fazer antes de realizar um licenciamento ambiental, tá, Elisama? Entra lá, eu vou avisar vocês por e-mail. Se você não tá na minha lista de e-mail, vai na minha página, baixa o meu e-book ou me manda seu e-mail aqui pelo direct que eu dou um jeito de inserir você na lista lá pra te deixar a par. Tá certo? Então vamos fechar aqui. Vamos agradecer aqui a ajuda da Ana Clara de hoje, né? Que ela foi a nossa técnica. Obrigado, Ana Clara, técnica de som. Ana Clara tá no meu stories aí de hoje, do dia 2 aqui. De vídeo e áudio. Isso aí. Obrigado. Então, nos despedimos. Sim. Um forte abraço. Só uma coisa, esse áudio aí de hoje eu vou colocar, vou ver se a gente consegue subir hoje ainda pro SoundCloud e pro Spotify, tá, pessoal? Então hoje ainda dia 2 eu pretendo subir aí. E eu agradeço todo mundo que tá aqui no Instagram também. Todo mundo que participou aqui, que tá ouvindo essa Ambicast depois, né? A edição não, a versão gravada, Versão gravada. E muito obrigado, então. Até a próxima. Um abraço e tchau. Valeu, galera. Valeu.